Tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para fazer o Power Ranking do mês de outubro da NBA. Eu acabei de fazer o Power Ranking do NBB do mês de outubro e agora eu irei fazer no mesmo estilo, só que ao invés de ser 20 times, dos 20 times do NBB, vão ser os 30 times da NBA. Então, se quer ficar por dentro deste e de outros conteúdos, deixa o likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, vamos para o Power Ranking. Eu pretendo fazer da mesma forma do NBB, só que o critério para isso vai ser a campanha e o basquete que eles vêm apresentando. E vamos começar aqui do 26º ao 30º. E o pior time do mês de outubro, aqui sem a menor sombra de dúvida, foi o New Orleans Pelicans. Mês de outubro patético com relação a basquete apresentado e 0,5 de campanha no mês de outubro. A única boa notícia desse time do Pelicans é o novato Jeremiah Fears, que está fazendo uma boa temporada, fez um bom mês de outubro, calouro. O Zion tem feito boa temporada, por mais que o time não esteja desempenhando. Jordan Poole oscilante, Derek Queen se mostrando uma escolha questionável. Lembrando que a escolha do Pelicans dessa temporada agora é do Hawks, já que eles fizeram esse esforço para subir para pegar o Derek Queen. Perderam para Memphis num bom jogo, onde o Memphis venceu nos minutos finais, venceu por 6. Perdeu para o Spurs, um jogo onde o Embiid meteu 9 tocos, quase fez um triple-double com tocos, jogando na marcha lenta. Foi amassado diante do Celtics, fora de casa. Aliás, é isso. Foi dentro de casa, na verdade, foi amassado dentro de casa. Foi amassado pelo Pelicans fora de casa. E finalizou num game winner do Kawhi no jogo contra o Clippers. Um bom jogo do Pelicans, só que aí o Kawhi meteu-lhe o game winner e afundou de vez o Pelicans no mês de outubro com o seu 0,5. Em 29º, eu irei de Brooklyn Nets, que para mim só tá à frente do Pelicans porque jogou mais bola. 0,5 tanto quanto. Ken Thomas fazendo um bom ano, Michael Porter Jr., Nick Claxton. A decepção para mim estão sendo os novatos. Igor Demin, Ben Saraf, Traoré, Drake Powell. Estão decepcionando, na minha opinião. Principalmente o Igor Demin, que é o que está tendo mais minutos e mais espaço. O russo radicado na Alemanha não está performando o que era esperado dele na época do draft. A pré-temporada dele já não foi lá essas coisas.
Começaram sendo amassados por Charlotte. Fizeram um bom jogo contra o Cleveland. Um bom jogo contra o Spurs, onde flertaram com a vitória. Reagiram no terceiro quarto. No segundo tempo foi muito bom. Ken Thomas jogou pra caramba. Só que aí foi amassado pelo Houston e fez um bom jogo diante do Atlanta, mas ainda assim saiu derrotado. Coloco eles à frente porque foram mais competitivos do que o Pelicans. Em 28º, infelizmente eu terei de ir de Indiana Pacers, que está sendo assolado por lesões. Já não tinha o Haliburton, agora está sem Nembhard, sem TJ McConnell, sem Ben Mathurin, sem Obi Toppin. Também no mês de outubro, 05, fizeram jogos duríssimos, mas foram muito competitivos, mesmo com todos esses desfalques. O Siakam tem jogado muita bola. Levaram o Oklahoma City Thunder a 2 prorrogações na estreia, com Benedict Mathurin e Siakam jogando muita bola. Nesse jogo eles perderam o Andrew Nembhard. Contra o Memphis foram amassados. Contra o Minnesota eles fizeram um bom jogo. Fizeram um bom jogo lá em Minneapolis, mas acabaram saindo derrotados por 114-100. Contra o Dallas fizeram um bom jogo também, jogo duríssimo, mas acabaram saindo derrotados também. E por fim foram amassados pelo Atlanta Hawks, que já estava sem Trae Young aqui no jogo. Mas eu coloco eles à frente do Brooklyn Nets e do Pelicans porque são um time melhor e foram mais competitivos. Em 27º, eu irei de Washington Wizards. 1-4 no mês de outubro. Mostraram coisas boas, ganharam do Dallas, em Dallas. Foram competitivos mesmo com esse elenco. Em alguns jogos. O futuro desse time é promissor. Com o Trey Johnson fazendo boa temporada de calouro. Keyshawn Jordan voltou bem da Copa América. Lembrando que ele disputou a Copa América, a America Cup pela seleção canadense. Chris Middleton, CJ McCollum, Alex Sarr, o Bobby Carrington. Estrearam perdendo para Milwaukee. Aí ganharam de Dallas. Aí foram amassados por Charlotte. Fizeram um jogo duríssimo contra a Filadélfia. E finalizaram perdendo para o KC. Então, para mim, Washington Wizards é o 26º. E fechando na 25ª posição, Phoenix Suns. Para mim, o Phoenix Suns é o 25º, com 2 vitórias e 4 derrotas em outubro. Estrearam ganhando do Sacramento Kings, com um baita jogo do Devin Booker. Devin Booker, que no mês de outubro banalizou jogos de 30 pontos.
Se eu não me engano, ele está com 31 pontos de média. Eu acredito que isso esteja incluindo os jogos desse mês de novembro. Mas provavelmente ele no mês de outubro ele teve 30 pontos de média por jogo. Ganhou do Kings, só que aí foi amassado pelo Clippers e pelo Denver logo em seguida. Perderam pro Jazz com um jogo de 51 pontos do Lauri Markkanen. Perderam na última bola contra Memphis no game winner do Jamoran. No game winner do Jamoran. E ganharam do Utah Jazz dentro de casa no dia 31 por 118-96. Então é isso. Phoenix Suns fecha essa prateleira e na minha visão foi o 25º melhor time do mês de outubro. Em 24º, como uma das maiores decepções nesse começo de temporada, Orlando Magic. Orlando Magic, que era cotado como um dos favoritos do leste a ser top 3 da conferência, 2-4 no mês de outubro. Começou ganhando bem do Miami Heat, mas depois engatou uma sequência de 3 derrotas seguidas. Só pegar o calendário aqui certinho. Só um minutinho. Se preparem que esse vídeo vai ser bem longo, assim como o do NBB. Orlando Magic, calendário. Estreou ganhando do Heat, aí perdeu pro Hawks, Bulls e Sixers em sequência. E aí terminou ganhando do Hornets.
2-4 de campanha, igual ao Phoenix. Eu coloco à frente do Phoenix porque é um time melhor e se mostrou mais competitivo. E tem a tendência de subir. Então, para mim, o Orlando Magic é o 25º, mas tem tudo para subir. Mas precisa melhorar muito ainda. Em 24º, eu vou de Toronto Raptors. Toronto também 2-4. Mas eu coloco na frente porque se mostrou um time melhor no mês de outubro. Foi mais regular. Estreou amassando o Atlanta Hawks. Fez jogo duríssimo contra o Bulls, contra o Bucks. Perdeu para dar, acabou sendo derrotado. Perdeu para o Dallas num baita jogo do Cooper Flag. Perdeu para o Spurs com o Embiid dominando o garrafão dos caras. E perderam para o Houston. Perderam para o Houston, mas foram competitivos até o terceiro quarto. Só que aí a dupla Duran, Jabbar e Yaman, aliás, o trio Duran, no caso Kevin Durant, Jabbar Smith Jr. e Yaman Thompson acabaram com o jogo. E por último ganharam do Cleveland, em Cleveland, só que o Cleveland sem Donovan Mitchell. Mas ainda assim, baita vitória fora de casa. Foi 112-101. Para mim, eles ficam à frente do Orlando. Mas a tendência é que o Orlando suba mais e melhor e seja um time melhor que o Toronto no próximo Power Ranking. Pelo menos é o que eu espero. Em 23º... Aliás, desculpa, cometi um engano aqui. O Phoenix é em 25º, o Orlando em 24º, o Toronto em 23º. Quem eu queria colocar na 26ª posição é o Sacramento Kings. O Sacramento Kings que eu queria colocar. Perdão. Sacramento Kings, que também foi 1-4, assim como o Washington Wizards. Eu coloco à frente porque foi um time mais competitivo e é um time melhor. Estreou perdendo para o Suns num jogo duríssimo. Devin Booker acabou decidindo. Ganharam do Jazz nos minutos finais. Só que aí perderam para o Lakers com o Austin Reeves acabando com eles. 51 pontos, 11 rebotes e 9 assistências para o Austin Reeves nesse jogo. Fizeram um jogo muito duro contra o Oklahoma. Perderam por apenas 6. Perderam para Chicago. Fizeram um jogo competitivo, um jogo duro até o terceiro quarto. Chegaram a liderar o jogo. Mas acabou que saíram derrotados. Josh Giddey, Vucevic jogaram muita bola. Buzelis jogou muito também. E com isso, o Kings acabou saindo do mês de outubro com uma única vitória e 4 derrotas. Tá. Agora, voltando para a coluna de cima, em 22º, eu coloco o Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, que terminou o mês de outubro com 2 vitórias e 3 derrotas. Começou perdendo para o Magic na estreia por 4 pontos. O Lamelo jogou muita bola, mas acabou não sendo suficiente. Só que aí... Não, peraí. Estou confundindo de
calendário aqui. Charlotte começou já amassando o Brooklyn Nets dentro de casa por 136 a 117. Fez um jogo duríssimo contra o Philadelphia, que foi decidido na bola do Quentin Grimes. Aqui, nesse jogo o LaMelo simplesmente pipocou, essa é a verdade. O LaMelo priorizou uma jogada bonita ao invés de tentar ganhar o jogo. Ele forçou uma bola muito contestada, forçou uma bola que acabou dando airball. O Philadelphia pegou o rebote. Tyrese Maxey passou a bola para o Quentin Grimes, que matou a bola de 3 e acabou com o jogo, que decidiu o jogo. E nisso o Philadelphia acabou saindo vencedor. Só que aí eles foram para Washington e amassaram os Wizards. LaMelo jogou muito, flertou com triple-double nesse jogo. 39 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, se eu não me engano. Só que aí foram para Miami, foram amassados, foram para Orlando e foram amassados. Dois, três. Coloco eles à frente do Toronto porque eles foram um pouquinho mais competitivos e, querendo ou não, a campanha no mês de outubro foi melhor. LaMelo veio bem, com Knippel fazendo uma boa temporada de calor, o Kalkbrenner, mesma coisa, Sion James, mesma coisa, Brandon Miller mantendo o nível, estando mais saudável nesse mês. Então, Charlotte Hornets para mim é o 22º. E o 21º, outro que decepciona na minha visão, Dallas Mavericks. Claro que teve a lesão do Anthony Davis, mas mesmo antes da lesão do Anthony Davis já estava decepcionando. Terminou 2-4, 2-3, assim como o Charlotte. Só que eu coloco eles na frente do Charlotte pelos adversários que eles enfrentaram. Já estrearam tomando uma surra do Spurs, com o Wembanyama fazendo o Anthony Davis parecer uma criança. Depois ganharam do Toronto. Aliás, antes perderam pro Wizards, né, dentro de casa. Simplesmente inacreditável. Conseguiram perder pro Washington Wizards. Aí ganharam do Toronto com um baita jogo do Cooper Flag. Perderam pro Thunder. E ganharam do Pacers por 107 a 105. Pacers sem Haliburton, sem Nembhard, sem Mathurin, sem Obi Toppin. Decepcionante. Mas eu acredito que o Dallas vai subir. A minha projeção com ele está alta. E acredito que com o Cooper Flag aumentando o nível, com Anthony Davis voltando, Derek Lively voltando, o time vai voltar aos trilhos e vai sair dessa prateleira. Com isso, eles fecham essa prateleira do 21º ao 25º. Abrindo o top 20, eu vou com Utah Jazz. Utah Jazz, para mim, foi o 20º melhor time da temporada no mês de outubro. 2-3, assim como Dallas.
mas para mim fica à frente pela alta competitividade e ter sido um time mais coeso. A molecada fazendo boa temporada, já estrearam amassando o Clippers. Fizeram um jogo muito competitivo contra o Kings, perdendo por apenas 1 ponto lá em Sacramento. Ganharam do Phoenix Suns com uma partidaça do Lauri Markkanen com 51 pontos. Lauri Markkanen jogando muito. A molecada representando Keyonte George, Bryson Sabog, Walker Kessler, o Ace Bailey também. Perderam para o Blazers na última bola, dentro de casa. E foram amassados na revanche contra o Phoenix Suns. Para mim, o Utah Jazz se mostrou um time melhor que o Dallas nesse mês de outubro e por isso eu os coloco na 20ª posição. Em 19º, outra decepção no mês de outubro, Minnesota Timberwolves. 2-3 de campanha, igual ao Utah, igual ao Dallas, mas começaram ganhando do Portland, fora de casa, com o Anthony Edwards jogando muito, com 41 pontos. Só que aí ele se lesiona depois do jogo contra o Lakers, onde o Lakers amassou o Timberwolves, com 49 pontos do Luka e 26 do Austin Reeves. DeAndre Ayton jogou muito, Gobert não fez nada, Naz Reid não fez nada, DiVincenzo não fez nada. O único que realmente os únicos que realmente conseguiram produzir do lado dos Wolves foram Julius Randle e Anthony Edwards. Mas a partir da lesão do Anthony Edwards, o time caiu de produção, foram amassados pelo Denver dentro de casa, mesmo fazendo um ótimo primeiro tempo. McDaniels e DiVincenzo jogaram muito nesse jogo, mas aí Jamal Murray e Nikola Jokic acabaram com o jogo no segundo tempo. Jamal Murray, dos 43 pontos que ele fez nesse jogo, 23 foram no terceiro quarto. Perderam de novo para o Lakers, sem Luka e sem LeBron, com game winner do Austin Reeves. E finalizaram ganhando. Aliás, ganharam do Indiana Pacers dentro de casa, já sem o Anthony Edwards. E aí perderam as 2 seguidas pro Denver e pro Lakers. Minnesota é um time que eu também estou com projeção alta. Claro que a lesão do Edwards desanima um pouco, mas quando ele voltar, para mim, esse time volta aos trilhos e tem tudo para subir no próximo Power Ranking. Mas para mim foi o 19º melhor time do mês de outubro. Em 18º, outra decepção, New York Knicks. Um dos favoritos do leste, 2-3 de campanha, igual aos 3 times anteriores. Só que eu enxergo esse Knicks com uma projeção ainda maior que esses 3. Começou ganhando do Cleveland. Começou ganhando do Cleveland dentro do Garden, com um baita jogo do Jalen Brunson, baita jogo do Mikal Bridges, do McBride, do Anunoby. Mesmo com o Donovan Mitchell endiabrado no segundo tempo. Ganharam do Celtics por 10 pontos, sofreram para ganhar do Celtics, mas a partir do segundo tempo o time se ajustou e saiu com a vitória. Aí engatou 3 derrotas seguidas, perdeu para o Heat em Miami, perdeu para o Milwaukee, com Giannis Antetokounmpo amassando esse time do Knicks, imparável.
e perdeu para o Bulls na estreia da Copa da NBA, com Josh Giddey destruindo, com triplo-duplo, com 4 bolas de 3. Josh Giddey jogou demais esse jogo, com 32 pontos, se eu não me engano, 12 rebotes e 11 assistências, se eu não me engano. Para mim, o Knicks é outro que provavelmente vai subir no próximo Power Ranking, mas para mim foi o 18º melhor time e outra das decepções. Até agora, todos que eu citei, do 18º até o último, todos com campanha negativa. Agora vamos estrear o 17º com campanha neutra, que é o Memphis Grizzlies, com 3 vitórias e 3 derrotas no mês de outubro. Começaram ganhando do Pelicans, com Ja Morant decidindo, jogando muita bola. Depois foram amassados pelo Miami em Memphis, dentro de casa. Ganharam do Pacers sem o Haliburton, sem Mathurin, sem Nembhard, sem Obi Toppin. Fizeram o que tinha que ser feito, só que aí foi amassado a partir do segundo tempo pelo Golden State. O Ja Morant decidiu o jogo contra o Phoenix, lá em Phoenix. Ganharam por 114-113. E depois perderam na Copa da NBA na estreia contra o Lakers, com o Ja Morant simplesmente fazendo um papelão, tanto dentro de quadra quanto fora dela. Definitivamente não é postura de franchise player a do Ja Morant. E eu tô sentindo que, pela essa entrevista e pelo que rolou depois, eu tô achando que a era Ja Morant em Memphis tá para acabar. Eu vou esperar até fevereiro para ver o desenrolar, mas tudo leva a crer que o Ja Morant tá com dias contados em Memphis. Perdeu o brilho. Não tô vendo mais ele com aquela garra, com aquela gana. Já de treta com a comissão técnica, colocando a responsabilidade na comissão técnica. Para mim foi um jogo horroroso e uma postura horrorosa do Ja Morant contra o Lakers. Nem um pouco digno de um franchise player. Mas é isso. No mês de outubro, o Memphis foi 3 vitórias e 3 derrotas e foi o 17º melhor time do mês de outubro. Fechando essa categoria, também 3/3 eu vou de Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, que também sofreu com lesões, perdeu Trae Young no meio dessa campanha, também 3-3. Começou sendo amassado pelo Toronto, dentro de casa. Ganhou do Orlando, lá em Orlando, com o Trae Young jogando muito, Jalen Johnson jogando muito. Olho nesse moleque, que ele tem tudo para ser All-Star nessa temporada, estrear como All-Star. Perderam pro Thunder. O Thunder foi dominante do início ao fim, por mais que o Atlanta tenha reagido no terceiro quarto. Shai Gilgeous-Alexander no último quarto pegou a bola embaixo do braço e decidiu e acabou com o jogo. Perderam pro Bulls, fora de casa, com Josh Giddey, Buzelis e Vucevic jogando muito. E ganharam do Brooklyn, em Brooklyn, e do Pacers lá em Indiana, amassando por 128-108. Fez jogos bons.
foi competitivo em boa parte deles. E para mim foi o 16º melhor time do mês de outubro. Considerando que a projeção para eles, não só a minha, mas de boa parte dos espectadores, era desse time pegar mando de quadra, uma campanha 3-3 não condiz com isso. Então, tem tudo para subir, é um time que pode subir, tem tudo para subir no próximo Power Ranking também. Claro, dependendo em que momento o Trae Young for voltar. Abrindo o top 15, eu vou de Boston Celtics. Boston Celtics foi o 15º melhor time do leste. Aliás, melhor time da NBA no mês de outubro. Surpreendente para mim, visto que eles estão sem Jason Tatum. Estão fazendo bons jogos. Perderam para os Sixers dentro de casa, mas foi um jogo duríssimo. Tyrese Maxey e VJ Adcombi jogaram muito. O Jaylen Brown tá carregando esse time. Tem jogado muita bola. O Celtics começou com uma sequência de 3 derrotas seguidas, mas para times muito complicados, como esse Philadelphia, o Knicks no Garden e o Detroit lá em Detroit, o Detroit Pistons. O Cade Cunningham jogando muito, o Jalen Duren jogando muito. O garrafão do Celtics muito fraco. Só que aí ganharam 3 seguidas, amassaram o Pelicans, amassaram o Cleveland a partir do segundo quarto, mesmo com o Cleveland reagindo no terceiro. E ganharam num jogo duríssimo contra o Philadelphia, lá em Filadélfia pela Copa da NBA. 3/3 para mim foi mais competitivo e se mostrou mais forte que o Atlanta Hawks. Mesma campanha. O Boston Celtics, mesma campanha de Hawks e Grizzlies no mês de outubro. Em 14º, por falar no Cleveland, outra decepção. — 3/3, assim como os 3 times anteriores. Cleveland simplesmente muito inconsistente. Assim como pode fazer jogos bons dos dois lados, pode ser horroroso dos dois lados. Começou perdendo para o Knicks lá no Garden. Para mim não foi tão revoltante, porque o Knicks, ao meu ver, era um time mais forte, um elenco melhor. O Lonzo Ball foi muito mal nesse jogo. Donovan Mitchell começou mal, mas no segundo tempo esquentou. Chegou a colocar o time na frente, mas aí o Knicks foi melhor. No segundo tempo, com Jalen Brunson, Michael Bridges, Anunoby, o McBride vindo bem do banco. E acabou que o Knicks acabou saindo com a vitória. Depois ganharam do Brooklyn, ganharam do Bucks, mesmo com o Giannis imparável. Donovan Mitchell seguiu na mesma toada. Tô gostando da temporada tanto do Donovan Mitchell quanto do Evan Mobley. O Evan Mobley jogando muita bola. É o atual DPOY. Tô gostando da evolução dele no ataque. Ele levando a bola, batendo mais bola,
buscando arremessar mais. A mecânica dele é boa. Então, tô gostando. Um amasso contra o Detroit, lá na casa dos caras. Donovan Mitchell jogando muito, Jarrett Allen, Evan Mobley, os arremessadores como Sam Merrill, Jim Wade. Só que aí perdeu pro Celtics. Foi amassado pelo Celtics a partir do meio pro fim do terceiro quarto. E perdeu pro Toronto Raptors, mas isso aí tava sem Donovan Mitchell. E aí o time sem Donovan Mitchell, sem Darius Garland. E aí o time acabou sucumbindo diante do perímetro do Raptors. Foi muito efetivo nesse jogo. Defesa de perímetro do Cleveland muito ruim nesse começo de temporada. Claro que a única peça que é decente defendendo o perímetro é o Lonzo, mas só ele não vai ser suficiente. Ficou claro que a defesa de perímetro do Cleveland necessita de peças. Então, para mim, em 14º fica o Cleveland Cavaliers. Em 13º, outra decepção. Houston Rockets. Considerando as projeções, 13º para mim, muito decepcionante. 2-2. 2 vitórias, 2 derrotas. Estreou um jogo duríssimo contra o Thunder, lá na casa dos caras. Şangun jogando muito. Durant fez uma boa estreia. Aman Thompson foi bem, mas acabou saindo lesionado e fez muita falta nesse jogo. A arbitragem foi muito ruim nesse jogo, principalmente nos minutos finais, na prorrogação. O jogo era para ter, nem para segunda prorrogação deveria ter ido, porque o Durant claramente pediu tempo, sem ter. Devia ter acabado na falta técnica dele e nos 2 lances livres. Então, mas aí, o Houston, depois disso, perdeu pro Detroit, mesmo com o Durant jogando muito, um ataque gonorrento, horroroso, só o Durant jogando bem, o único que se salvou com 37 pontos. Perderam dentro de casa, 115-111. Depois amassaram Brooklyn Nets e Toronto Raptors, fizeram o que tinha que fazer. O Toronto ainda foi mais difícil porque eles seguraram até o terceiro quarto. Foram competitivas, se mantiveram no jogo até o terceiro quarto. Mas é um time com boas projeções. Tanto o Houston quanto o Cleveland tem tudo para subir no próximo Power Ranking, mas no momento, na minha visão, foi o 13º melhor time da temporada no mês de outubro, que para mim é decepcionante. Em 12º, vou de Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers, que foi abrindo as campanhas positivas, 3/2, 3 vitórias, 2 derrotas. O Clippers começou sendo amassado pelo Utah Jazz, fora de casa, sem resposta para Lauri Markkanen, sem resposta para Keyonte George. O banco de reservas, que na teoria era para ser um dos melhores da liga, não é o que eu tô vendo. Aí amassaram o Phoenix Suns, ganharam do Portland Trail Blazers com muito custo. Portland fez jogo duro do início ao fim. Foram amassados pelo Golden State a partir do segundo tempo. E finalizaram ganhando do Pelicans com aquele baita game winner do Kawhi Leonard para ganhar o jogo. E na minha visão, o Clippers também... Para mim o Clippers
pode subir, como pode se manter aí nesse Power Ranking. É um time bom, James Harden muito bem, Zubac muito bem, Derrick Jones é o único que está vindo bem do banco. Para mim, assim, Los Angeles Clippers foi o 12º melhor time do mês de outubro e fechando essa prateleira em 11º, Miami Heat. Bom time do Miami Heat. 3-2, assim como o Clippers, mas eu coloco na frente pela competitividade e pelos adversários que enfrentou. Perdeu pro Orlando, mas fez jogo duro na estreia. Amassou o Memphis, fora de casa. Ganhou do Knicks, dentro do Caxias Center, com um baita jogo do Adebayo. Amassou o Hornets, dentro de casa, com 3... Perdeu pro Orlando, mas ganhou 3 seguidas, mas aí perdeu num jogo duríssimo contra o Spurs, fora de casa. Com o Embiid jogando muito. O Adebayo veio muito bem. Jaime Jaquez fazendo boa temporada. Se redimindo do péssimo segundo ano que ele fez, ano passado. Para mim, o Miami Heat fica à frente do Clippers e fecha a prateleira de 11º a 15º. Abrindo o top 10, mais uma decepção. Denver Nuggets. Tem tudo para subir? Tem. Tem um bom time? Tem. Tem um bom banco? Tem. Tem a defesa melhorou? Melhorou. Mas considerando os adversários que encarou, era para estar pelo menos 4-1. Estreou perdendo para o Golden State. Desperdiçaram um jogo de 50 pontos do Aaron Gordon, com 10 bolas de 3. Curry simplesmente surreal no último quarto e na prorrogação. Cam Johnson estreou muito mal. Nikola Jokic muito errático, principalmente do perímetro. No garrafão ele foi bem, mas no tempo normal teve a bola da vitória, só que foi bem marcado pelo Draymond Green. Depois disso, muito errático, forçou muito a bola do perímetro desnecessária. E com isso o Golden State capitalizou e ganhou o jogo. Depois ganharam do Sacramento, amassaram o Phoenix, amassaram o Pelicans. Depois aqui, deixa eu colocar um negócio certinho. Perderam pro Golden State na estreia, amassaram o Phoenix, triple-double do Jokic. Ganharam, fizeram um baita segundo tempo contra o Minnesota, venceram, 43 pontos do Jamal Murray, sendo 23 no terceiro quarto, mais um triplo-duplo do Jokic. Amassaram o Pelicans dentro de casa, outro triplo-duplo do Jokic. Só que acabaram perdendo pro Blazers, estando a maior parte do tempo na frente. Perderam por 109-107 com um baita toco do Tomani Camara pra cima do Cam Johnson, que eu não sei por que diabos a última bola caiu na mão dele, tendo Jamal Murray e Nikola Jokic. Christian Braun acabou errando uma bola de 3 que poderia ter dado a vitória nesse jogo e poderia ter sido o triplo-duplo do Jokic nos 5 jogos do mês, mas acabou que foram 4 triplo-duplos em 5 jogos. Na marcha lenta, o Nikola Jokic ainda está jogando muito, Jamal Murray jogando muito, Aaron Gordon, o banco veio bem, mas ainda assim, considerando a projeção que eu tenho para esse time, decepcionante. Tem tudo para subir no próximo Power Ranking, mas
para mim foi o 10º melhor time do mês de outubro. Em nono, com a mesma campanha de 3-2, Detroit Pistons. Para mim, Detroit foi melhor que o Denver no mês de outubro, pelo fato de ter vencido adversários difíceis, mais difíceis que os do Denver. Estreou perdendo para o Bulls no jogo duríssimo, 115-111 fora de casa. Depois ganhou do Rockets fora de casa, mesmo com o Durant jogando muito. Só que aí Cade Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson jogando muito. Ganharam do Celtics, com Jalen Duren jogando muito, Ausar Thompson também. Foram amassados pelo Cleveland dentro de casa, muitos turnovers. Jogo horroroso do Detroit como um todo. Só que aí terminaram o ano amassando o Orlando Magic a partir do segundo tempo, com Cade Cunningham jogando demais. Com 30 pontos e 12 assistências. Jogando muita bola. Para mim, o Detroit foi o 9º melhor time do mês de outubro. Em oitavo, para minha surpresa, eu vou de Portland Trail Blazers, de Thiago Splitter. E eu estou completamente splitterizado, porque o basquete que o Portland está praticando é muito bom, muito legal de se ver. E trouxe vitórias nesse mês de outubro. Estreou perdendo para o Timberwolves dentro de casa, num jogo duríssimo, onde o Anthony Edwards acabou com o jogo. McDaniel jogou bem também esse jogo. Só que aí amassaram o Golden State na casa dos caras, com uma defesa forte, Deni Avdija jogando muito, Shaedon Sharpe jogando muito, 139-119 na casa dos caras. Aliás, dentro de casa mesmo com Curry jogando muito. Aí perderam pro Clippers lá em LA, 114-107, jogo duríssimo, foram muito competitivos. Ganharam do Lakers lá em LA, na Crypto.com Arena, só que era um Lakers sem Luka, sem LeBron. Mesmo com o Austin Reeves fazendo 41 pontos, esse time do Portland se mostrou superior, mas não vou desmerecer. Ganharam do Utah por 136-134 na casa dos caras, com um baita jogo do Deni Avdija e do Shaedon Sharpe e do Toumani Camara. E finalizaram ganhando do Denver na última bola, com um tocaço do Toumani Camara para cima do Cam Johnson, que garantiu a vitória. 4-2, para mim, foi o 8º melhor time da temporada no mês de outubro. E olho nesse time do Blazers, que eles têm tudo para serem competitivos. Na minha projeção, acredito que eles vão cair, mas tem tudo para fazer uma temporada digna dessa vez. Em 7º lugar, com a mesma campanha, eu irei de Golden State Warriors. Golden State 4-2. Estreou com uma baita vitória para cima do Denver na prorrogação, com Curry jogando demais, com 42 pontos, fazendo os 18 últimos pontos que levou o jogo para a prorrogação, e decidiu e botou a prorrogação no bolso, visto que
a defesa se ajustou e o Jokic começou a forçar a bola de 3 desnecessariamente. Ganharam do Lakers em LA. Aliás, eles estrearam contra o Lakers em LA, ganharam. Fizeram um jogo seguro, bem controlado, com Jimmy Butler jogando muito bem, com Minga jogando bem, Buddy Hield. O Curry foi bem, fez uma estreia discreta, mas destruiu. Destruiu assim, decidiu no último quarto, matou a Dagger, a bola de 3 do meio da rua, com o Gabe Vincent simplesmente perdidaço no pagode. Depois ganharam do Denver, aí foram amassados pelo Portland Trail Blazers, mesmo com o Curry jogando muita bola. Aí amassaram o Memphis e o Clippers. Terceiro quarto da morte voltou com tudo. Só que aí eles perderam para o Bucks sem o Giannis. Quer saber? Eu vou deixar o Portland na frente do Golden State aqui. Agora parando para ver, para mim o Portland foi melhor que o Golden State no mês de outubro. Então para mim é Golden State oitavo, Portland sétimo. E para fechar essa categoria, em sexto lugar, sexto melhor time no mês de outubro foi o Lakers. Surpreendentemente. Ninguém estava dando nada para esse Lakers antes. Ninguém tinha tanta confiança, ainda mais depois que foi anunciada a lesão do LeBron, que ele ia perder pelo menos 15 jogos. Só que fizeram jogos competitivos e estão com campanha positiva, jogando muito. Perderam para o Golden State na estreia, com o Luka fazendo um baita jogo de 42 pontos. Flertando com triple-double nesse jogo. Aí na segunda partida ganharam do Timberwolves, dominando a partir do segundo quarto. Com o Luka Doncic com 49 pontos, jogando demais. Depois, veio a lesão do Luka, que tirou ele de 3 jogos. E ainda assim o Lakers foi muito competitivo. Pegaram o Sacramento e ganharam na casa dos caras, com Austin Reeves jogando demais, 51 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Jogando demais. Perderam para o Portland dentro de casa, mas com Austin Reeves jogando muito, com 41 pontos. Foram até Minnesota e ganharam por 116 a 115 com game winner do Austin Reeves com 28 pontos e 16 assistências. E na estreia da Copinha, da Copa NBA contra o Memphis, na casa dos caras, o Luka simplesmente voltou jogando muito com 44 pontos, 11 rebotes, 6 assistências. Austin Reeves veio bem também. Jake LaRavia veio muito bem. Tanto no jogo contra o Kings, contra o Wolves e contra o Grizzlies, jogando muito. Hashimura, muito bem. DeAndre Ayton, muito bem. Marcus Smart, impactando. Então, para mim, Lakers foi o sexto melhor time. E chegou a hora de abrir o top 5. E em quinto lugar eu coloco Philadelphia 76ers. 4 vitórias, 1 derrota. Começou muito bem, ganhando do Celtics, com a baita estreia da dupla Tyrese Maxey e VJ Edcombe, com 40 pontos do Tyrese Maxey e 34 do VJ. Depois,
Ganharam do Charlotte. Ganharam do Charlotte com aquela bola do Quentin Grimes, que matou o jogo, depois da bola forçada do Lamelo. Foram 28 pontos e 9 assistências do Maxey nesse jogo. Joel Embiid, e eles têm a campanha que tem com o Joel Embiid com restrição de minutos. Depois ganharam do Magic. Uma vitória segura, com 136 a 124. Outro bom jogo do Maxey, com 43 pontos. A dupla, Tyrese Maxey e Vijay Adecombe, jogando bem. O Embiid, mesmo com restrição de minutos, fazendo a diferença. E fizeram um jogo duríssimo contra o Wizards, fora de casa, e venceram. Estavam com 4 vitórias seguidas, só que aí na estreia da NBA Cup, para fechar o mês, acabaram sendo derrotados pelo Boston Celtics dentro de casa, por 109 a 108. Mas ainda assim, é um bom time, sem Paul George, que ainda não se sabe quando vai voltar, e com Embiid com restrição de minutos. Para mim, foi o 5º melhor time, o Philadelphia. Em quarto, eu vou de Milwaukee Bucks. 4-1, assim como o Philadelphia, mas com adversários mais cascudos. Milwaukee estreou ganhando do Wizards, amassando com o Giannis simplesmente imparável. Para mim, o Giannis é o MVP nesse momento. Já vou adiantando logo que eu vou fazer uma corrida pro MVP e eu pretendo terminar. Vai ser o próximo vídeo que vai sair depois desse aqui. A minha corrida para MVP dessa temporada, que infelizmente eu não consegui terminar do ano passado, da temporada passada. Mas para mim o Giannis é um candidato seríssimo MVP, para mim é o que está na frente. Depois ganharam do Raptors, outro jogo duro. Perderam pro Cleveland, fora de casa, mas ainda assim jogo duro. Depois ganharam do Knicks e finalizaram ganhando do Warriors sem o Giannis nesse jogo. Fora de casa. Não, dentro de casa mesmo, dentro de casa. Ganharam do Knicks, ganharam do Golden State, fora de casa, sem o Giannis. E por isso, para mim, eles ficam à frente do Philadelphia e foram o 4º melhor time da temporada no mês de outubro. Abrindo o top 3, eu irei de San Antonio Spurs. Olho nesse time do Spurs. O Wembanyama jogando demais. Para mim, ele é o 2º melhor jogador, só atrás do Giannis. 5-0 no mês de outubro. Estrearam amassando o Dallas, com o Wembanyama entregando uma partida de 40 pontos, 15 rebotes, 3 tocos, fazendo o Anthony Davis parecer uma criança.
imparável. Ganharam do Pelicans por 120-116, com Wembanyama na marcha lenta com 29 pontos, 11 rebotes e 9 tocos. Quase fez um triplo-duplo com tocos. Dylan Harper, muito bem. Para mim, o segundo melhor calouro, só atrás do Vijay Edgecombe. Ganharam do Brooklyn, com Wembanyama jogando muito. Flertaram com a pipocada nesse jogo contra o Brooklyn. Ganharam do Toronto, com o Embiid jogando muito. E ganharam do Miami, um jogo duríssimo, mas que o Wembanyama jogou muito, mesmo com o Adebayo fazendo frente. Para mim, o Spurs vai cair, mas é um time a ser pra gente ficar de olho. Para mim, foi o terceiro melhor time de outubro, com 5-0. Também com 5-0, só que em segundo lugar, segundo melhor time, Chicago Bulls. 5-0, Chicago Bulls se mostrando um time melhor, com identidade. Tá passando muita vibe do Indiana Pacers do ano passado. Basquetebol rápido, contra-ataque, velocidade, movimentação, defesa agindo nos momentos, impactando nos momentos que deve impactar. Josh Giddey jogando muito, Vucevic jogando muito, Buzelis sendo um candidato real a Most Improved Player. 5-0. Começaram ganhando do Detroit Pistons por 115-111. Ganharam do Magic por 110-98. Ganharam do Hawks por 128-123, jogo duríssimo. Ganharam do Kings e ganharam do Knicks na estreia da NBA Cup, com o Josh Giddey jogando demais. Detalhe, esse time tá sem Ayo Dosunmu e sem Kobe White. E foi 5-0 no mês de outubro. Para mim vai cair assim como Spurs, mas é outro time que a se ficar de olho. E está se mostrando um time cada vez mais resiliente. Foi como eu disse, está passando a vibe do Indiana Pacers da temporada passada. Olho no Giddey, que ele tem tudo para ser All-Star se continuar nessa pegada. E para fechar, o primeiro e melhor time do mês de outubro, e também o time a ser batido na temporada, Oklahoma City Thunder. Foi 6 jogos, 6 vitórias. Detalhe, sem Jalen Williams em nenhum desses jogos. J-Dub ainda tá fora. Começou, já teve muito. Se já não bastasse as emoções que o Oklahoma teve que passar no jogo, na série contra Denver e na série contra o Indiana, nas finais, ano passado, já começou com 2 prorrogações nos 2 primeiros jogos. Ganhou do Houston com 125-124, com o Shea fazendo 35 pontos e decidindo o jogo. Depois contra o Indiana Pacers fez 55 pontos o Shea e garantiu a vitória, 141-135. Depois fez 30 contra o Hawks na vitória em Atlanta, um jogo mais tranquilo.
Ganharam do Dallas, 101-94 lá em Dallas. Ganharam do Kings, dentro de casa, um jogo duríssimo. E finalizaram ganhando do Wizards por 127-108. É o time a ser batido. Um ótimo elenco com Chet subindo de produção. Outro que pode ser All-Star nessa temporada. Ajay Mitchell mostrando as garrinhas. Outro candidato a sexto homem e Most Improved Player. Cason Wallace, mesma coisa. Lu Dort ainda se consolidando como um dos melhores defensores de perímetro da liga. E repito, tudo isso sem o Jalen Williams em nenhum desses jogos. É o time a ser batido, é o atual campeão. E até que se prove o contrário, é o time a ser batido e é o melhor time. Foi o melhor time no mês de outubro. E é isso. Vamos revisar aqui. Em 30º e último lugar, New Orleans Pelicans. Em 29º, Brooklyn Nets. 28º, Indiana Pacers. 27º, Washington Wizards. 26º, Sacramento Kings. 25º, Phoenix Suns. 24º, Orlando Magic. 23º, Toronto Raptors. 22º, Charlotte Hornets. 21º, Dallas Mavericks. 20º, Utah Jazz. 19º, Minnesota Timberwolves. 18º, New York Knicks. 17º, Memphis Grizzlies. 16º, Atlanta Hawks. 15º, Boston Celtics. 14º, Cleveland Cavaliers. 13º, Houston Rockets. 12º, Los Angeles Clippers. 11º, Miami Heat. 10º, Denver Nuggets. 9º, Detroit Pistons. 8º, Golden State Warriors. 7º, Portland Trail Blazers. 6º, Los Angeles Lakers. Em 5º, Philadelphia 76ers. Em 4º, Milwaukee Bucks. Em 3º, San Antonio Spurs. Em 2º, Chicago Bulls. E em 1º, Oklahoma City Thunder. Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Foi um vídeo longo, mas prometo que no próximo eu vou ser bem mais dinâmico. E no mais é isso. Deixa o likezão, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal. Se quiser ficar por dentro, deixe de outros conteúdos. Eu fiz playlists dos campeonatos que terminei de cobrir por completo, como o pré-olímpico do ano retrasado, o Eurobasket e a Copa América, AmeriCup. No mais é isso. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Agradeço o feedback, o apoio e a oportunidade. Tamo junto. E um grande abraço.